Um super bom dia para você que já está ligado na nossa programação. Seja você muito bem-vindo, seja você muito bem-vinda. Obrigado pelo seu carinho, obrigado pela sua companhia. Esse é o nosso canal informativo. Informações sempre com muita qualidade, credibilidade, conteúdo, entretenimento, prestação de serviços, levando para vocês sempre grandes empresas, profissionais renomados, especialistas debatendo assuntos muito interessantes e convidados e convidadas especiais. Hoje nos nossos estúdios estamos ao vivo, 9 horas e 59 minutinhos, recebendo 3 convidados muito especiais, como Carlos Freitas, diretor comercial da Power2Go, vamos conhecer um pouco mais também da empresa. Tatiane Viana está conosco também, gerente de atendimento e canais, para bater esse papo com a gente, e o Daniel Garcia, que é CTO e diretor de tecnologia, também para trazer um pouquinho da sua experiência. Além de a gente conhecer um pouquinho mais dos nossos convidados, vamos conhecer um pouquinho mais da Power2Go, vamos falar aí, muita gente na verdade diz que o futuro da mobilidade está na eletricidade. E a gente vai saber isso hoje num bate-papo com quem entende do assunto. Tudo isso você acompanha com a gente ao vivo, porque a partir de agora está no ar mais uma edição do Podcast Executivo. Dez horas da manhã, esse é o seu canal Podcast Executivo, chegando com muita informação e você pode participar com a gente. Vocês são os nossos convidados, os nossos protagonistas. Interajam com a gente, deixe o seu bom dia ou traga a sua dúvida, já que o assunto de hoje é muito interessante. Tudo isso você acompanha com a gente a partir de agora. Obrigado pela sua companhia, obrigado pela sua audiência. Antes de a gente conhecer um pouco mais da Power2Go, quero conhecer um pouco mais dos nossos convidados. Então eu já abro deixando aqui um super bom dia para o Carlos. Tudo bem, Carlos? Bom dia, tudo bom? Obrigado pela sua participação aqui com a gente. Nós que agradecemos a possibilidade de estar vindo aqui, debater um pouquinho, compartilhar os nossos conhecimentos e apresentar um pouquinho desse novo mundo da mobilidade. Muito bom. E juntinho ao Carlos, a Tatiane. Tudo bem, Tatiane? Bom dia. Bom dia, Luciano. Obrigada. Também é um prazer estar aqui conhecendo vocês pessoalmente. E vamos lá, vamos trazer informação para a turma. Obrigado. E o Daniel também. Tudo bem, Daniel? Bom dia. Tudo ótimo. Bom dia, Luciano. Muito obrigado pela oportunidade e é um prazer estar aqui com vocês para conversar, debater e tirar algumas dúvidas do que as pessoas tenham de mobilidade elétrica no Brasil. Muito bem, é o que eles vão acompanhar a partir de agora no nosso canal de informação. Carlos, como é que você chega dentro desse contexto, nessa história, falando de mobilidade? Você sempre vivenciou esse mercado de olho, né? Porque aqui no Brasil as coisas vêm acontecendo agora, lá fora não, né? A gente vai entender isso. Mas como é que Sim. vem sendo, ou como é que foi até aqui a sua caminhada? Bom, eu sou engenheiro elétrico, tá? Trabalho no setor de energia há muitos anos, praticamente desde que me formei. E nos últimos anos, praticamente nos últimos 5, 6 anos, trabalhando com energia renovável, energia solar. Quando o ano passado, um dos sócios me convidou para esse novo desafio, esse novo negócio, que era essa startup que é a Power2Go, que é uma empresa especializada na fabricação de carregadores veiculares elétricos e que a gente presta uma solução completa para os nossos clientes. Sempre tendo esse mote do ambiental, do ESG e dessa nova cultura aí da mobilidade elétrica. E a Tatiane, como é que acontece, como é que surge esse mundo na sua vida? Você também se apaixonou por essa área, já vivenciava isso antes, como é que foi? Na verdade, eu sempre trabalhei com field service em diferentes empresas, diferentes companhias, algumas multinacionais, e a Power2Go me encontrou aí no mercado no ano passado. A gente começou esse namoro e vem sido bastante importante participar desse crescimento e dessa alavancagem aí de participação dentro do mercado nacional. Já estamos posicionados em 23 estados, tem bastante coisa para a gente fazer aí como suporte, atendendo os nossos clientes. Muito bom. E o Daniel, né, que surge aí como um dos grandes alicerces, na verdade, né, da Power2Go. Conta um pouquinho da sua história aí Sim. também pra gente. Legal. Então, eu morei 1 ano e meio nos Estados Unidos, por volta de 2014, e lá tive a oportunidade já de ser um dos primeiros clientes do mercado de mobilidade elétrica. E me apaixonei justamente por
por esse mercado, né? Dirigir um carro elétrico é muito divertido, né? Ele tem uma potência muito maior, então ele acelera muito rápido, ele tem uma agilidade. E me apaixonei pelo carro elétrico e também me apaixonei por não ter que ir no posto de gasolina uma vez por semana, carregar o carro e poder carregar dentro de casa, né? Poder chegar do trabalho, chegar de um passeio e simplesmente plugar o carro na tomada, como a gente faz com o celular, e realmente abastecer o carro de uma forma simples, tá? E aí, eu com um grupo de engenheiros, né, amigos que estudaram na mesma faculdade, a gente estava apaixonados por resolver problemas e problemas difíceis. A gente justamente resolveu verificar se a gente poderia efetivamente resolver esse problema do carregamento do carro elétrico e dar um conforto para as pessoas justamente de carregar o carro com tranquilidade, sem ter uma ansiedade porque está acabando a bateria. Acontece com o carro elétrico da mesma forma como o celular, né? Você está numa ligação, precisa fazer uma ligação e está acabando a bateria, você começa a ter aquela ansiedade. O carro, mais ainda, porque você pode ficar parado no meio do trânsito com o carro elétrico. Então a gente se reuniu entre esses amigos e decidiu fundar a Power2Go justamente para resolver esses problemas. Então a Power2Go, na verdade, nasce dessa necessidade, dessa visão, dessa observação dentro do mercado, para trazer para o Brasil, para justamente atender essa necessidade, essa carência e oferecer o melhor dentro desse contexto que a gente vai entender. Exatamente. A gente fala aí de carregamento, de carregador, né? Isso. E vocês vão acompanhar tudo isso, né? Já estão acompanhando a partir de agora no nosso bate-papo. Bom, missão, visão, o que vocês trazem como ponto forte quando a gente fala da Power2Go? Bom, a nossa missão aqui, tá, dentro do mercado é trazer uma solução completa, tá, é prover o melhor produto com qualidade, com transparência para os nossos clientes. Essa é a nossa missão dentro do nosso modelo de negócio. A Power2Go, como o próprio Daniel falou, é uma empresa 100% nacional. Tá? E a gente passou muito tempo em pesquisa e desenvolvimento da solução, entendendo a jornada do usuário do carro elétrico, sabendo quais eram as necessidades, quais eram as restrições, como pagar a energia que ele está consumindo, aonde carregar, por que carregar. Então a gente passou muito tempo com isso, e quando a gente veio para o mercado, a gente veio com essa missão de realmente trazer uma solução completa, fazer com que a jornada do cliente fosse a mais satisfatória possível. E quando a gente fala cliente, a gente não fala só usuário também. A gente fala do síndico do condomínio, a gente fala do zelador do condomínio, a gente fala do gestor, do administrador do condomínio, porque a mudança vai ser muito rápida. Sim. Está sendo muito rápida. Então, todos vão ter que se adaptar, todos vão ter que conhecer esse novo mercado, essa nova cultura de carregar seu carro na sua vaga e não mais ter que ir no posto de gasolina. Praticidade, né? Praticidade. Tem fila mais ali? Negócio de posto? Já tem coisa. fila, tá? Já tem fila? Carregador de carro elétrico com fila. Então, para você ver que a mudança da nossa rotina, da nossa cultura, é uma felicidade a gente estar passando nesse momento. Eu já sou um pouco mais velhinho do que os outros, mas eu me sinto feliz de estar participando de uma revolução dentro de um setor automobilístico mundial. Então, e a gente veio com essa solução, a gente quer satisfazer o nosso cliente em qualquer maneira, seja ele um condomínio, seja ele um negócio, seja ele uma fábrica, seja o próprio usuário. Um operador de logística. Um operador de logística. Mas a gente vai entender isso com mais detalhes. Você falou toda essa logística de como funciona, como carregar, como pode ser seguro. A gente vai no passo a passo, a gente vai querer entender, porque você falou tudo no geral. Aí o pessoal fala, mas tá bom, mas como é que funciona então? Vamos entender isso sim. Ninguém vai ficar na mão aí de falar, como é que será? Nada disso. Vocês vão entender tudo em detalhe nesse nosso bate-papo. O atendimento hoje da Power2Go é um dos grandes diferenciais? Com toda certeza. Hoje, como eu te disse, nós estamos posicionados em 23 estados e a gente vem crescendo a nossa participação através de parceiros de maneira muito rápida, né? E é curioso porque esse impulsionamento, uma empresa tão jovem, teve esse impulsionamento justamente por uma demanda do cliente, né? Então não foi uma ideia da Power2Go já estar posicionada em tão pouco tempo em todo o estado. Foi uma demanda crescente dos clientes. Então a gente vem colocando bastante energia disso. Tem conseguido ramificar bastante as posições, inclusive a gente está fazendo
fazendo agora uma parceria com uma empresa muito interessante em Petrolina. Então, Iapoque a Chuí. Como falam, já estamos, né? Exatamente. Já Sim. temos condições de fazer isso. E o legal é que nas capitais a gente já consegue entregar um SLA de até 24 horas para serviços de alta complexidade, né? Então a gente consegue monitorar com inteligência os nossos carregadores em real time. Então isso também facilita. Alguns comandos, inclusive, são remotos. Não são necessários a visita presencial, né? E aí a gente tem conseguido alavancar bastante o nosso atendimento e trazer os clientes com várias indicações por conta disso. Power to Go desbravando horizontes, assim, mais ou menos isso. Justamente buscando a necessidade de cada cliente em todo o Brasil. Não, e quando ela fala atender bem o cliente, é um mundo novo. Então o cliente ele quer saber o que vai acontecer, como usar. E na verdade a gente tenta ser transparente e esclarecer. Se a gente depois vai concretizar a nosso negócio, o nosso modelo, a nossa venda, é uma consequência. O importante é deixar claro para o cliente quais é o ambiente que ele está, quais os problemas que ele tem e qual a melhor solução. Então eu acho isso que está dando uma segurança para o nosso mercado. Quer dizer, tem toda uma consultoria. Sim. Então é entender o cliente, a necessidade assim também, e aí explicar exatamente como funciona, é isso. Então tem todo esse suporte de início ao fim, né? Normalmente quando o cliente entra em contato com a gente, ele tem pouca informação ainda a respeito do carregamento, né? De como funciona o processo de carregamento. Sim. E o nosso primeiro trabalho é um trabalho de consultoria, né? De mostrar para ele, de fato, um pouco mais de como que é isso. Às vezes ele quer um carregador que ele não tem condições técnicas de receber por conta do seu próprio quadro elétrico, né? Existem questões de energia que precisam ser consideradas. Então, quando ele faz esse contato com a gente consegue esclarecer ali as primeiras dúvidas. A gente sempre propõe, primeiramente, uma visita técnica, que é para que a gente consiga enxergar de maneira clara se o que a gente está propondo ali como solução, o que ele quer como solução, de fato vai atendê-lo, né? Então trazer de fato o que é essa expectativa dele para o que é possível como realidade. Outra coisa que o Carlos falou que é super importante é uma mudança de paradigma, né? A gente não vai mais para o posto, então é como o seu celular. Você vai colocar o carro para carregar, vai dormir, vai tomar seu banho, vai fazer o seu jantar e o carro vai estar carregando. No dia seguinte você vai sair para trabalhar e o problema ficou com a gente que resolveu. Daniel, por isso a Power to Go tem uma equipe de colaboradores e profissionais que conhecem muito bem sobre esse mercado, para levar o que há de melhor, justamente instruindo em todos esses detalhes. Então é um outro cuidado que vocês têm com essa equipe de profissionais que vocês têm no time, né? Exatamente. Muitas vezes é interessante a sua pergunta, porque muitas vezes os clientes chegam e falam assim, eu comprei um carro elétrico e quero comprar um carregador. Peraí, não é só comprar um carregador, né? Para você ter uma ideia, existem mais de 1000 páginas de normas e notas técnicas para você poder instalar corretamente. Tem uma questão de segurança, né? Tem muita gente que não só não entende de energia, assim como tem medo de energia, né? Muito bom. Você pode tomar um choque, pode ter um incêndio. Então, é muito importante você contar com pessoas que realmente entendam. A gente tem uma equipe de engenharia que faz uma visita técnica, seja presencial ou virtual, com você, para entender como que está. A gente tem muitas instalações onde o sistema é muito antigo. Então, você chega lá no painel elétrico e às vezes é um ninho de rato lá. Tem um monte de fio, foi crescendo desordenadamente, né? Então, às vezes tem quadros que estão com falta de capacidade, por exemplo, para instalar um carregador. Então, realmente não é só você comprar um carregador, colocar ele na parede e plugar o seu carro, né? A gente atende muitos condomínios, onde você tem que ter, por exemplo, uma medição de carga individualizada, porque você vai conectar no relógio do condomínio em comum, né? A outra coisa que é um dos grandes desafios que a gente verifica e que a gente trata é a questão de sobrecarga do sistema. Um carregador, um carro elétrico, ele pode consumir muito mais do que 3 chuveiros juntos, tá? Então o que acontece? Se você ligar vários carros para carregar ao mesmo tempo em uma mesma garagem, debaixo de um mesmo sistema elétrico, você pode eventualmente
sobrecarregar o sistema, cair o disjuntor, aí tem que ir lá o zelador, subir o disjuntor de novo. Então a gente faz justamente isso com muita tecnologia, a gente faz essa monitoração remota e resolve os problemas que muitas vezes o cliente nem sabe que tem. Né? Vocês deram um spoilerzinho já, mas eu queria que vocês detalhassem essa área de atuação. Quem pode ser um potencial cliente da Power2Go? Bom, então, como eu te falei, o mundo vai mudar um pouquinho, né? Aliás, todo mundo é um cliente da Power2Go hoje em dia, é um potencial cliente, desde do próprio usuário na sua residência. O consumidor ali final, né? Pode ser. O usuário do carro elétrico, Perfeito. ele comprou o carro elétrico por tecnologia, por uma questão ambiental, uma questão de conforto. Esse é o nosso grande cliente, vamos dizer assim, que é o mais pungente. Mas a gente tem hoje empresas de logística, de transportadoras que estão visando, principalmente no segmento de last mile, onde já a viabilidade econômica do carro elétrico já é factível. Então é outro segmento que está crescendo bastante. Negócios, shopping center, hotel, restaurante, todo mundo que hoje tem uma vaga de estacionamento, ele pode prestar um serviço de recarregamento daquele carro elétrico, visando captar clientes especiais, visando atender melhor aquele seu cliente, daquele seu negócio, e até visando monetizar. Porque isso é uma coisa também que a gente tem como produto, como modelo de negócio, é atender o nosso cliente e mostrar para esse cliente, por exemplo, um shopping center, um restaurante, que ele pode ganhar dinheiro com a recarga de carros elétricos também. Não só eles, né? A gente vai entender melhor, porque eu vou pedir para vocês trazerem esse detalhe, né, de que você pode ser um empreendedor voltado ao carregamento do carregador, né, do carro elétrico. Então é uma outra possibilidade. Mas como assim? Você vai entender. Então, o Carlos já deu aqui um spoiler, mas a gente vai detalhar. Eu queria, também já comentaram rapidamente, mas eu queria passar para vocês que estão nos acompanhando nesse bate-papo do podcast executivo, nosso canal de informação, hoje recebendo Carlos Freitas, diretor comercial, Tatiane Viana, gerente de atendimento e canais, e o Daniel Garcia, o CTO, diretor de tecnologia, todos da Power2Go, batendo esse papo com a gente aqui, trazendo um pouco mais sobre esse mundo de mobilidade. Se você quiser participar com a gente, sintam-se à vontade, deixe o seu alô, traga a sua dúvida, sua pergunta, e a gente já passa para quem entende do assunto. Obrigado pela sua companhia, obrigado pela sua audiência. Abrangência. Hoje, então, a Power2Go, conforme a necessidade, a pedidos dos clientes, está em todo o Brasil, então. Vamos reforçar esse detalhe. Exatamente. Então a gente começou com uma participação bastante forte aqui em São Paulo, né? Entramos ali para o Sudeste e hoje a gente já não escolhe mais, né? O cliente nos leva ali para todos os lugares. A gente tem carregador no Amazonas, tem carregador no Maranhão, tem carregador Rondônia. no Sul, em Rondônia. Exato. Tá faltando no Acre, hein? Mas é isso, de fato a gente conseguiu se posicionar de maneira muito, muito direta e a gente tem conversado com bastante empresas dentro desses segmentos que o Carlos tem falado também, para levar esse nível de informação, né? A gente tem um conceito de que algumas coisas só acontecem em São Paulo e não é verdade. A tecnologia precisa chegar em todos os lugares, né? Se fabricam carros elétricos em diferentes lugares aqui no país, principalmente no Sul, né, Carlos? E aí, estar posicionado e levar essa informação para o cliente é super legal. Carlos recentemente fez um podcast para a gente aqui em São Paulo e nos ligou uma cliente do Piauí super interessada, né? E sente um pouco dessa carência dessas coisas em outros lugares. Então, a gente decidiu que não fazia sentido, né, privar ali uma determinada região para isso. Então, temos crescido, temos buscado bastante parceiros regionais, inclusive para fortalecer essa relação, e temos conseguido levar bastante informação ali e se posicionar de maneira forte com os clientes. Essa solução, a nossa solução, como o Daniel disse, voltadas para condomínio, os condomínios não foram preparados, alguns nem para ter ar-condicionado, né? Um por apartamento. Então, quando a gente está falando dessa demanda de carro elétrico, ela é um caminho sem volta, né? Então, agora a gente está em uma curva ali crescente, mas a gente de fato está preparando e está querendo trazer informação para esses condomínios, para esses síndicos, para que eles se sintam seguros, né? Nesse processo. Também. E atender também, perfeito. Daniel, você comentou que esteve fora
Ali você observou muita coisa e eu queria pegar esse seu gancho e perguntar para ti justamente o seguinte: como que você observa no teu olhar profissional, que muito conhece desse mercado, como é que é esse mercado lá fora? Como é que é hoje esse mercado aqui dentro? O que tem crescido, inovado, mudado? Traz um pouquinho da tua visão, do teu olhar. Claro. Então, quando eu morei lá fora, e faz já quase uns 8 anos, né? O mercado era bem diferente, né? Ele estava incipiente, nem existia praticamente esse mercado no Brasil do carro elétrico, né? Mas ele nos Estados Unidos já estava um pouquinho mais avançado. Mais tempo, né? Mas mesmo assim era muito de recarga pública, né? Então você tinha que ir para um determinado lugar, ficar às vezes na fila, que nem o Carlos comentou, né? Exatamente. E a carga de um carro elétrico, ela não é... Existem carregadores de carga rápida que podem fazer a carga de 20% a 80% do carro em 1 hora, mas eles não são... tipicamente você vai ficar algumas horas ali carregando o seu carro. Então, o que acontece é que você evoluiu muito esse mercado, tanto evoluiu toda a parte de adoção, tem muito mais clientes, assim como evoluiu a forma de você carregar. Tá? E a gente usa muita tecnologia, o mercado brasileiro tá em desenvolvimento, e até pensando no futuro, os pontos de recarga vão ser muito críticos também para o sistema elétrico, eventualmente, da região, porque a gente já tem tecnologias em desenvolvimento, inclusive para os carros poderem alimentar também o sistema. Então você carrega a bateria do carro quando você tem um pico de produção de energia elétrica, mas depois você pode eventualmente, se você tiver um vale de produção, você pode usar a própria energia do carro. Então a gente tem ainda muita tecnologia em desenvolvimento e a gente quer acompanhar essa tecnologia justamente entregando esse valor aqui no Brasil. Carlos, Tatiane e também Daniel, o que vocês consideram como grandes desafios hoje aqui no Brasil? A primeira coisa é essa mudança de paradigma, né? Então, até por essa dificuldade, um pouco deste medo dessa parte elétrica, alguns clientes ainda optam, mesmo pelo modelo do carro híbrido, a abastecer o carro muito mais a combustão, né? Então, tem uma mudança de paradigma ali, onde ele já entende que aquilo é importante, né? Ele já tem essa consciência, mas ainda tem um pouco de receio em como fazer isso, né? Então, em concepção, o como fazer está muito próximo a gente. Importante também dizer que é importante política pública, política governamental. Tá? Hoje, Europa, Estados Unidos, até a própria China, existem políticas governamentais que estão incentivando essa mudança do mercado a combustão ao mercado elétrico. E isso está fazendo com que esses mercados cresçam rapidamente também. Tá? A Europa, por exemplo, era 2030 não se poderia fabricar mais carros elétricos. Mas com a guerra da Ucrânia eles estenderam para 2035. Então a partir de 2035 não se fabrica mais carro a combustão na Europa. É só carro elétrico. E isso deve vir migrar também aqui para o Brasil no futuro. Aí, lógico, a gente tem a questão das montadoras locais, mas já existem montadoras importantes aqui no Brasil fabricando só carro elétrico. Tá? E isso vai gerar o quê? Vai gerar com que também infraestrutura elétrica tenha que se adaptar, os locais tenham que se adaptar, mas uma grande vantagem no Brasil, né? A nossa matriz energética ela é renovável hoje. Tá? A produção de energia renovável, diferente de uma Europa, diferente de uma China, que, poxa, tudo bem, um monte de carro elétrico, mas a matriz ainda não é renovável. Então, nós temos essa vantagem né? De realmente de poder ser um segmento automobilístico 100% de energia renovável. Então, isso é muito legal no Brasil. Daniel. Só para complementar do que a Tatiane e o Carlos falaram, acho que, sob uma perspectiva de tecnologia, o que eu vejo de um dos desafios, além do que eles já comentaram, é a questão de conectividade. Né? A gente está entregando carregadores inteligentes, conectados, e às vezes a gente está operando dentro de um estacionamento no 5º subsolo, por exemplo. Então a gente ainda tem algumas dificuldades em termos de chegar com conectividade nesses pontos. A gente, claro, tem soluções para isso, a gente opera soluções, mas elas poderiam ser mais fáceis e mais pervasivas para facilitar o nosso trabalho. Podcast Executivo, seu canal de informação. Você está chegando agora, seja muito bem-vindo. E aí você pergunta, mas o que exatamente é a Power2Go? Falando dos serviços, só para eles entenderem, oferecido, só complementando o serviço, porque a gente vai entender sobre esse trabalho. O que é a Power2Go? O que ela oferece?
A Power2Go oferece uma solução de carregamento para o seu carro elétrico. Né? E aí a gente tem ali um modelo que é um modelo de locação, então toda a manutenção, a instalação, essa visita técnica que a gente está falando, que é essa parte mais difícil da viabilidade dessa instalação, ela é com a gente entrega a manutenção, faz monitoramento do carregador, faz medição individualizada, se você mora num condomínio, a gente pode cuidar disso para você, e já estamos presentes aí em todo o território. Falando de futuro, então eu quero que vocês tragam um pouquinho aí, gostaria que vocês trouxessem um pouquinho aí sobre o carro elétrico. Vamos entender melhor. O que vocês destacariam sobre esse conceito? Bom, o carro elétrico ele tem um paradigma bastante diferente, né? Principalmente por a questão do carregamento, né? Então parte do princípio que muita gente quer economizar de não pagar o combustível tem tido aumentos frequentes. Toda hora essa dor de cabeça, essa confusão. Exatamente. E não incerteza, né, sobre o custo do combustível, se você está fazendo um planejamento, por exemplo, com logística também. Então, o carro elétrico tem essa primeira mudança de paradigma, que pode ser, você pode pagar muito mais barato numa energia elétrica, mas existe um padrão diferente, né? Você não vai no posto de gasolina e em 5 minutos você encheu o tanque do seu carro, você pode ter que parar em um posto de abastecimento e esperar 1, 2, 3 horas para poder carregar. E por isso, realmente, a gente tem essa solução integrada para entregar para vocês. A outra coisa que eu queria comentar é em termos de dificuldades técnicas que eu já comentei, né? Okay. São mais de 1000 páginas de normas e regulações, né? Muita coisa, né? Exatamente. Então, antigamente era o posto de gasolina que se preocupava com a periculosidade do combustível. Agora, na verdade, você está instalando um dispositivo para carregamento dentro o posto de gasolina está dentro da sua casa, né? Então você tem que tomar um certo cuidado de como que você vai fazer isso. E a gente, como especialistas em segmento de energia e carregamento de carro elétrico, a gente pode prover essa solução para você. Por isso tem que deixar na mão de quem entende do assunto. Exatamente. Para ficar seguro e tranquilo. Sobre carro elétrico, eu vou trazer mais coisas. Vocês complementam algo? Bom, o carro elétrico é uma grande... Bom, são dois tipos, né? Híbridos, os carros híbridos, que trabalham a combustão e a parte elétrica. Então, acabou a autonomia da parte elétrica, da bateria, a combustão entra. E tem o carro 100% elétrico, hoje em dia, tá? A primeira tecnologia, que eles chamavam de híbrido, também ele trabalhava mais com a regeneração, com a frenagem, mas esse tipo de tecnologia já não está mais sendo fabricada praticamente. Hoje é híbrido plug-in, que a gente fala, que ele conecta a rede elétrica para consumir energia, e o 100% elétrico plug-in, tá? Esses são os dois tipos de tecnologia hoje mais fabricados e oferecidos no mercado. A grande vantagem hoje, de novo, do carro elétrico é que você tem total independência de ter sua autonomia para você fazer o seu transporte dentro da sua locomoção. Então essa acho que é uma grande vantagem também. Tatiane, complementa algo? Hoje a gente tem 3 tipos de conectores, né, basicamente para carros elétricos. A gente chama de GBT, T1 e T2. O T2 é o mais o comumente mais utilizado aqui. A gente consegue atender dentro das 3 demandas. Por que mais utilizado? Porque, na verdade, tem a ver com os carros que nós recebemos aqui, né? Os carros que a gente tem padronização. aqui. Exato, com padronização do mercado tem chegado mais. E agora tem vindo um lote importante de GBT também, né, Carlos? O GBT, o conector GBT, ele é o chinês, vamos dizer assim, tá? Então, os fabricantes chineses, eles no início, eles fabricaram um conector diferente lá, porque eles tinham uma norma diferente, uma produção diferente, mas enquanto a Europa e Estados Unidos fabricando mais o tipo T2. Mas aí, vindo com essa expansão das fábricas para a América do Sul, para a Europa, para a Ásia, os próprios chineses já estão padronizando para o tipo 2. Que é muito mais inteligente, né? Para que ficar fazendo de conector diferente se todo mundo pode ter o mesmo conector? Então, isso é uma coisa legal que a Tatiane falou. Essa padronização de conexão, para que todo mundo possa parar em qualquer carregador, seja ele na sua casa, no seu negócio, no restaurante ou numa via pública, que o seu conector seja padronizado, né? Já que você trouxe esse detalhe do conector, vocês gostariam de complementar falando de conectores? Eu queria falar assim, apesar de ter os conectores diferentes, também tem adaptadores, por exemplo. Eu tenho um carro 100% elétrico, com o conector GBT, mas junto com o carro veio também um adaptador.
Tá? Então eu posso Mas sempre chegar... é assim? Ele vem com um veículo? Não necessariamente. Mas você pode comprar no mercado, inclusive a Portugal também fornece esses adaptadores pros clientes. Então vocês têm essa disponibilidade Sim. também De do adaptador. acessórios. De acessórios, ótima observação. Bom, onde e quando carregar um carro elétrico? Como é que funciona essa... Vamos entender um pouquinho mais de detalhe. Em casa ou no podemos? trabalho, né? Em casa e no trabalho. ou no trabalho. Sim. Como? Lembre-se que sempre você vai estar esperando, tendo que deixar o carro por algum tempo, né? Mais ou menos. Então depende, tem carregadores de carro rápidos, onde são os carregadores DC, né, de corrente contínua. Esses carregadores eles podem levar o carro de 20% a 80% em questão de 1 hora. Claro que depende do tamanho da bateria do carro, né? Os carros têm tamanhos de bateria diferentes, tá? E, inclusive isso afeta bastante a questão do preço. Os carros normalmente com uma bateria com muito mais capacidade, eles são mais caros, porque o custo da bateria tem um custo significativo dentro do componente do custo do veículo, mas você pode efetivamente com carregadores de corrente contínua em questão de 60 minutos, 40 minutos ter uma carga significativa, tá? Mas é isso. Mas você sabe o que é legal disso que o Daniel está falando? Às vezes, a gente trabalha com diferentes tipos de carregadores e o nosso carro-chefe é um carregador de 7.000 kW. E aí, o cliente fala assim, poxa, mas vai demorar mais ou menos quanto tempo para carregar o carro? Isso depende do tamanho do módulo de carga, da bateria, enfim, de uma série de fatores. Mas vamos dizer que em média de 4 a 6 horas para que ele faça essa carga. Enquanto você está dormindo, é o que eu disse, ou enquanto você está no trabalho, o carro está lá fazendo essa carga. Mas mais importante do que isso, às vezes o cliente fala, tá bom, mas eu não quero, eu quero que carregue mais rápido. Nós temos um carregador, por exemplo, de 22 mil. A gente pode pôr um carregador de 22 mil? Depende se a sua infraestrutura comporta. Além da sua infraestrutura, às vezes eu aprendi aqui na Power2Go que os carros têm módulo de carga que às vezes não vão receber os 22 mil. Né? A entrada de energia do carro ele também é limitada. Então, se o carro ele tem uma entrada de 6 kW, se você entrar com um carregador de 22 kW, não vai adiantar muita coisa, porque ele só vai puxar 6 kW, que é a entrada do próprio carro. Então também tem toda essa especificidade que a gente tem que explicar para o cliente também. Não, mas eu quero carregar mais rápido. Não, mas qual que é o seu módulo de carga? É de 6 kW. Então não adianta colocar um de 20 ou de 7. Não vai passar de 6. Não vai passar de 6. O de 7 já é muito bem compatível para você. E para você vai ser o melhor custo-benefício. É isso, falando de custo-benefício, como eu comentei contigo lá no começo, a gente faz meio que um trabalho de consultoria, porque para nós, o carregador de 22, obviamente, é mais caro para o cliente do que o de 7. Mas eu não quero que ele compre o de 22 se o de 22 não vai atendê-lo. Mesmo que vocês ganhariam mais. Exato. Não é essa a ideia. Não óbvio. é. E às vezes o cliente vem com essa ideia fixa de carregar o carro rápido e a gente conversando com ele diz assim, olha, carregar o carro para você é importante. Esse tempo aqui não vai fazer tanta diferença na relação custo-benefício. Olha o detalhe que com certeza a maioria das pessoas não sabiam. Tá vendo? Vivendo e aprendendo. É isso que o canal Podcast Executivo te oferece, muita informação importantíssima do que há de novidade dentro do mercado, falando de diversos segmentos. Daniel, quais tipos de carregadores, carros elétricos no mercado hoje? Vocês trabalham com vários, né, que vocês comentaram? Sim, a gente tem carregadores de várias capacidades, de corrente alternada, tá? Então tem, como a Tatiane falou, a gente tem carregadores de 7 kWh, a gente tem carregadores de 22, e a gente está introduzindo também carregadores de corrente contínua que tem mais capacidade, 20 kW, 40 kW. Tá? E aí, de novo, é importante saber se o seu carro... Esses grandões, desculpa eu te cortar, entraria aí nessas caminhões, carretas, como é? Exatamente, é isso? Exatamente. A gente tem alguns clientes do segmento de logística que precisam justamente carregar capacidades muito grandes, e eles têm o desafio não só de carregar, como também tem lugares, de novo, voltando para a instalação elétrica. Às vezes o sistema elétrico que eles têm contratado da concessionária não é capaz o suficiente de fornecer toda essa energia. Tá? Então a gente tem também essa questão de novo, tem uma gama muito grande de carregadores e conectores diferentes que a gente já falou, mas também a gente também tem que entender a necessidade do cliente para poder dar a melhor solução para o que é possível dentro do sistema dele.
Nem que seja necessário que a gente dê uma consultoria e forneça a troca de mudança de entrada de energia. Existe essa possibilidade também. Poxa, ele quer instalar carregadores maiores na sua empresa de logística, mas ele tem que pedir para a concessionária a mudança de entrada de energia. Ele tem que sair de uma entrada de baixa tensão, vamos dizer assim, para média tensão. Então a gente também presta esse serviço completo para o cliente, tá? Para que ele possa montar essa infraestrutura na sua empresa, para carregar seu caminhão, seu ônibus, o que seja, para que ele possa atender ali o carregamento. Complementando isso que o Carlos está dizendo, olhando para condomínio, até que ele chegue nesse passo de, eu preciso aumentar a demanda, a gente tem um serviço de gerenciamento interno desses carregadores, onde a gente consegue controlar todos esses carregadores de maneira única, né? Então, controlando quanto de energia cada carregador está puxando para que fique dentro dessa demanda contratada do condomínio, para que não tenha risco de colapso e que a gente cuide dessa demanda ali dentro daquele quadro de maneira segura. Então, como a gente faz com o celular, de novo fazendo analogia com o celular, quando deu 100% de carga do seu celular, deu 100. Não vai dar 101, não vai dar 110. No carro funciona da mesmo jeito. Então, com o nosso gerenciamento, a gente consegue identificar quando um carro está puxando mais energia, quando o outro está puxando menos e controlar para que essa energia toda dentro do condomínio fique dentro da demanda contratada. Perfeito. Quem está com a gente participando aqui no bate-papo é a Alessandra Gomes. Obrigado, você está aqui com a gente, um abraço para você. Ela traz aqui uma pergunta muito curiosa e ela mesmo comenta, sempre bate aquela curiosidade, comenta ela. Qual será o impacto na conta de energia elétrica? Há alguma solução da empresa que possibilite o acompanhamento desse consumo? Pergunta a Alessandra, uma pergunta super pertinente. Obrigado pela sua participação, um abraço para você. Então, assim, realmente o veículo elétrico ele pode consumir, em termos de custo, né, por volta de 20% a 25% do preço que você pagaria, por exemplo, em combustível, né? Então, para vocês terem uma ideia, um dos nossos diretores costumava gastar por volta de R$ 1.200 por mês em combustível e hoje em dia paga por volta de R$180 a R$250 por mês de energia elétrica. Para rodar a mesma quilometragem. Para rodar a mesma quilometragem. E isso dentro do condomínio dele, onde está justamente conectado à rede comum do condomínio, né? Então não tem um relógio, não puxa do relógio, mesmo porque é uma das recomendações que as próprias concessionárias fazem para não puxar o carregador direto do relógio do condômino, né? Puxar das áreas públicas que tem maior capacidade. E aí a gente entrega todo mês para o condomínio um relatório de quanto que cada um dos usuários de carro elétrico consumiu na conta para poder cobrar essa energia elétrica na conta do condomínio. E cada usuário tem o nosso aplicativo, então ele consegue monitorar ali essa quantidade, tanto o horário da carga, quantos quilowatts foram consumidos ali. No caso de um condomínio, o relatório não estará precificado, né? Porque depende ali da concessionária, da conta e tudo mais, existem outras coisas de fechamento. Mas o monitoramento de quantos quilowatts ele está usando, para não ter surpresa, ele já tem ali uma boa ideia com o aplicativo. Em tempo real. Em tempo real ele consegue ver o quanto ele consumiu de qualquer lugar no aplicativo. Isso é uma coisa legal também. Essa é a nossa plataforma. Olha a tecnologia aí também. A plataforma digital que a gente tem, onde a gente consegue deixar claro para o cliente se ele está carregando, como está carregando, quanto ele está consumindo. Essa plataforma ela consegue também fazer interface com o síndico ou com a administradora de condomínio para que eles possam depois pedir esse reembolso de energia do morador do condomínio. Então, toda essa tecnologia desenvolvida pela equipe do Daniel que também nos posiciona de uma forma diferenciada no mercado. Nos posiciona como uma empresa realmente de high-tech que possa fornecer uma plataforma de conhecimento para os usuários. Eu queria complementar isso. Também tem algumas empresas que têm um programa de ESG, de responsabilidade social e ambiental muito grande, que também usam os relatórios de energia, apesar de não ter um chargeback, para você realmente acompanhar a quantidade de carbono que você está deixando de emitir usando uma matriz energética elétrica que é muito mais sustentável e renovável no Brasil. Daniel, eu deixei o meu carro carregando, mas saí com um outro veículo e aí ficou muito tempo, tem um período
passou aquele prazo, tem algum problema, segurança, como é que funciona nesse caso? Não. Ixi, deixei, só volto amanhã e está lá carregando. Como é que funciona? Os carros são inteligentes nesse sentido, tá, Luciano? Os próprios carros, eles sabem qual que é o estado da bateria. Inclusive, por exemplo, quando está chegando próximo dos 90%, justamente para aumentar a vida útil da bateria, ele próprio já reduz a capacidade de carga para justamente preservar a vida da bateria. Então, não tem problema, você pode deixar o carro ligado por 12 horas, 24 horas, você pode deixar o carro ligado e viajar e voltar, não tem problema em relação a isso. Só tem uma questão, né? E aí você me perguntou onde que é o melhor lugar para carregar? É na sua vaga, ou na sua vaga em casa, ou na sua vaga de trabalho. O que acontece? Tem muitos carregadores que são compartilhados. E quando você chega em casa, você quer deixar o seu carro lá, ligado, e não se preocupar mais com isso. Se você tem um carregador compartilhado, a gente suporta mas eventualmente você pode ter uma outra pessoa que quer carregar o carro no carregador compartilhado. Exatamente. E aí ele vai ligar no seu condomínio para você descer e trocar o carro de lugar. Então, de novo, eu acho que é uma questão de realmente carregar onde te traz mais conforto. Aí a gente citou um pouquinho mais detalhadamente em relação ao condomínio. E falando de casa, a minha casa, eu quero ter um carregador na minha casa. O que muda em termos de conta, de energia? Como é que funciona? É diferente? Não, a conta é a mesma. Na verdade, aquilo que o Daniel havia comentado. A economia, ao você usar a energia elétrica, a economia é a mesma numa casa, numa residência, no escritório. Lógico, vai depender da tarifa da concessionária. Se a concessionária local tem uma tarifa de energia mais barata, seu payback é melhor, sua habilidade. Mas é engraçado também. Se você vai numa concessionária, por exemplo, no Rio de Janeiro, onde a energia é mais cara, mas a gasolina também é mais cara, por questões de tributos, outras coisas. Então acaba meio que a média de economia acaba sendo a mesma em todo o território. Mas assim, o mais importante da sua casa, que a gente gosta de ressaltar isso, que é a questão de seguir, ao instalar um carregador, seguir as normas técnicas. Tá? Fazer a infraestrutura elétrica realmente de acordo com as normas, para que não ocorra nenhum problema, não ocorra nenhum curto-circuito e que você possa dormir sossegado. Porque você vai estar carregando seu carro durante 3, 4, 6, 8 horas à noite, então você tem que dormir tranquilo, que é uma carga que está sendo efetuada na sua garagem ali. E como garantir uma instalação segura? Então, a Portugal justamente é um especialista nisso, a gente entende das normas, como eu comentei, são mais de 1000 páginas de normas técnicas, justamente, e por isso que a gente faz visita técnica, a gente entende qual a capacidade. Em alguns condomínios a gente também oferece um serviço de medição da demanda corrente, né, de quanto você tem de capacidade ainda disponível para instalar um carregador e justamente fazer esse gerenciamento. Poderiam destacar algo justamente para evitar qualquer tipo de problema, como um conselho, como uma dica, o que vocês trariam? Nas nossas instalações, por exemplo, tá? Como a gente conecta, a gente puxa a alimentação dos quadros de energia comum dos prédios, dos condomínios, tá? A gente coloca lá no quadro um disjuntor, que é uma primeira nível de proteção, e antes e no local de instalação do carregador, a gente coloca um segundo nível de proteção com DR e com DPS ali, para que possa ter um segundo nível de proteção. Ou seja, eletricamente falando, a gente está protegido tanto de qualquer problema que venha do prédio para o carro, e qualquer problema que tenha do carro para o prédio, a gente tem dupla proteção dentro das instalações. O que mais vocês destacariam quando a gente fala de condomínio? Cada vez mais, eu vou falar São Paulo, tem condomínios, surgem condomínios, cada espaço cria-se um condomínio aqui, seja ele, né, vertical ou horizontal, mas muitos condomínios. O que vocês destacariam desse trabalho diferenciado em relação à instalação do carregador, fazendo esse carregamento da Portugal? Diferenciais. Então, eu acho que o nosso grande diferencial hoje, ao atender um condomínio, seja ele residência ou condomínio, é a clareza na explicação da solução. Tá? A gente poder explicar para o usuário, explicar para o síndico, explicar para o zelador, explicar para o administrador do condomínio, porque são todos atores envolvidos nesse novo mundo, nessa nova quesito. E a partir do momento que todo mundo fica claro, uma coisa que a gente adora fazer é participar de Assembleia Geral Extraordinária. Porque é na Assembleia que a gente tem que agradar gregos e troianos ali. Explicar que o mundo vai mudar, que todo mundo precisa se estruturar,
que os condomínios precisam estar preparados para essa nova mudança. Então a gente participa de assembleia, participa de reuniões para deixar tudo muito claro, mostrar a capacidade da empresa e a melhor solução técnico-econômica. Complementando isso que o Carlos está dizendo, é importante a gente lembrar, quando a gente está falando de uma estrutura de condomínio, diferente da residência ou do negócio, a gente precisa pensar em soluções coletivas, né? Então, o síndico, né, ele é responsável de maneira civil ali por aquele prédio, Sim, né? Então ele precisa ter, tudo, exato. Né? Então ele precisa ter muita segurança em relação ao que está sendo implantado. E quando o síndico vai autorizando, você instala um carregador, Daniel instalou outro carregador, aquilo vai meio que fugindo de um padrão, né? E vai ficando difícil de converter depois. Então, fazer com que essa solução nasça da maneira adequada, já, mesmo com o carregador compartilhado, migrando para o carregador individual, depois migrando para um outro projeto, pensando ali no nosso plano diretor, por exemplo, que é uma solução coletiva, é o melhor. Então, tem que fazer com planejamento. Este crescimento, como a gente disse, é um caminho sem volta, né? Essa adaptação é necessária, mas é importante que quando pensar no primeiro carregador, já pense em uma solução coletiva, numa solução que vai atender o condomínio como instituição, que vai valorizar o seu imóvel e que vai continuar trazendo segurança. Como é que faz o Guilherme Lima, então? Obrigado, Guilherme, pela sua participação. O meu equipamento vai ficar na garagem do meu condomínio. Tem algum tipo de trava ou dispositivo? Isso é para garantir que só eu utilize ele. Sim, sim. Os nossos equipamentos todos têm um RFID, então você recebe um cartão de acesso, um chaveirinho também para colocar junto com a chave do seu carro e monitora pelo aplicativo. Então, seu vizinho não pode usar o seu carregador. Complementam? Não, essa é a nossa tecnologia de novo. Então, é uma tecnologia, nossos carregadores, todos eles estão ligados na nuvem, até para que a gente possa fazer uma gestão melhor, um monitoramento melhor. E com essa tecnologia, cada usuário habilita e desabilita o seu carregador com esses dispositivos. Então isso dá segurança na usabilidade. Mesmo num carregador compartilhado, tá bom? Justamente por conta da mesma tecnologia, eu consigo identificar quem é o usuário através desse cartão. Quem está usando o carregador naquele momento. Daniel, até nisso vocês pensaram? Sim, claro. E pelo aplicativo, tem cartão e aplicativo para ligar o seu carregador. Sensacional. Eu queria trazer um pouquinho aqui, um retorno rápido, porque o Tony Rodrigues está com a gente, obrigado. Um abraço para você. Eu fiquei em dúvida de como funciona a cobrança, o gerenciamento de consumo do uso do carregador para empresas e condomínios. Como que funciona exatamente? Pergunta ele. Certo. São dois modelos diferentes. Vamos falar primeiro do condomínio, tá bom? Vamos de novo fazer associação do celular para ficar fácil. Você compra o aparelho e você compra o pacote de dados, certo? Neste caso, seu pacote de dados ali, na verdade, é a sua energia que é fornecida pela concessionária. Nós, no final do mês, geramos um relatório para a concessionária que diz qual é o usuário e quanto de energia aquele carregador consumiu. Entregamos aquilo para a sua administradora de condomínio e para o seu condomínio, e o condomínio faz a precificação daquilo. Como ele faz para as outras demandas de área comum, de energia, de água, de gás, quando a demanda não está individualizada. Então o procedimento é muito simples para as administradoras e já é meio que um ritual dentro das outras coisas que se faz dentro do ambiente comum ali para o condomínio. Então, falando de condomínios é isso. E aí, falando de negócios, o dono do carregador, ele tem a possibilidade de monetizar ou não este carregador. Ele pode simplesmente querer usar aquele carregador para atrair clientes, e aí, de novo, para ele, o consumo de energia vai estar embutido na própria conta. Mesmo que eu entregue para ele um relatório separado, ele não precisa se preocupar com isso. Agora tem aquele, que é o que o Carlos falou, que ele vai aproveitar a vaga que ele tem disponível para monetizar. E aí a gente tem um aplicativo exclusivo para ele, onde a tabela de preço deste carregador está dentro do aplicativo. Então o usuário chega, baixa o nosso aplicativo, aceita ali aquela tabela de preço, finalizou o consumo, cobro direto no cartão de crédito no usuário e a Power2Go faz o repasse para o dono do carregador. Tá aí, Tony. Explicadíssimo, detalhe por detalhe. Obrigado pela sua participação. A Jane Brito, vocês falaram em aluguel. O que compensa mais, a compra ou o aluguel do carregador?
Quais são os benefícios? Olha isso, traz a Jeane, interessante. Muito boa pergunta, tá? Até porque é um mundo novo, né? E todo mundo está se adaptando. E como eu havia comentado desde o início lá, por que o nosso principal modelo de negócio é a alocação do carregador? Por quê? Porque é o famoso as a service, né, que todo mundo fala, né? Porque você acaba não tendo que fazer um grande investimento inicial, tá? Para ter aquele serviço, para ter aquela solução. Você consegue parcelar ao longo do tempo com uma parcela muito menor e ser atendido. Mas o mais importante, a alocação com uma série de serviços agregados, tá? Que é a própria instalação do carregador já está incluso na alocação. O monitoramento para que você possa ter um sistema de atendimento online, a medição individualizada, a cobrança de energia, tudo isso, esse pacote, esse modelo de negócio, ao fazer essa alocação, traz uma solução completa para o usuário, para o condomínio, para todos os envolvidos ali. Poxa, mas eu poderia comprar um carregador da Power2Go e também tem esses serviços agregados? Sim, também. Só que daí, de novo, você está trocando o CAPEX pelo OPEX, né? Então você vai ter que despender um pouco mais de dinheiro no início, depois ter que contratar um serviço para que você possa ter as mesmas funcionalidades. Fora que, como todo equipamento eletrônico de potência, se você comprar um equipamento, ele tem geralmente 3 meses, 6 meses de garantia. Se der algum problema lá na frente, daqui a um ano, 2 anos, 3 anos, o que acontece? Você tem que comprar um equipamento de novo. Então você gastou 12 mil, 15 mil reais e depois tem que gastar de novo. Ao contratar uma locação, o as a service, você tem a garantia que depois de 1 ano, 2 anos, 3 anos, se ocorrer algum problema, nós como empresa vamos lá e reparamos de acordo com o SLA, de acordo com o nível de atendimento acordado com o cliente. Então, assim, é bem mais vantajoso, na nossa visão, ter a locação do que a compra de energia. E eu queria complementar também. Se você trocar de carro e o conector é diferente, a gente também pode trocar o carregador por um conector diferente para você. Não existe aquela coisa, esse aqui é universal, então pode usar o seu e o meu. Não, mas tem esse adaptadorzinho. Muita gente vai perguntar isso daí. E nesse caso? E nesse caso, o adaptador do carro, ele não é que nem um adaptador do celular, né? A gente já não gosta de ficar andando com o adaptador do celular. Imagina um adaptador de carro que é um cabo grosso, com 2 conectores bem grandes na ponta. Então, ele é realmente uma coisa chata de você usar no dia a dia. Não, isso é uma coisa bem legal que ele falou. Dentro desse pacote de serviço, você tem um carregador lá que é o carregador tipo 2, né? Depois você comprou um carro chinês que é o GBT. Dentro do pacote de locação, o cliente nos liga, a gente vai lá e troca todo o conector sem custo nenhum para o cliente. De uma forma original, não. Aqui exatamente. É o real, então você não vai ter... com garantia de instalação da nossa empresa, né? São muito mais benefícios, né? Sim. Esse ponto da garantia da instalação também é muito importante. Quando a gente compra o carregador e normalmente o cliente que opta por essa solução está falando assim, vou pagar mais barato, né? Vou comprar o carregador, não vou pagar uma mensalidade. Além de toda essa questão que o Carlos e o Daniel já falaram sobre a flexibilidade na troca de um conector, sobre a compra desse carregador está sempre variando e tudo mais, falando de preço, tem a questão da instalação que não pode ser esquecida. Você comprou o carregador, você tem que instalar. E aí, como é que você vai fazer para instalar, né? Não pode simplesmente pegar uma tomadinha e colocar o carregador lá. Não é seguro fazer isso, né? Não só isso. E aí você vai ter 2 investimentos. Exato. E aí você... muitos detalhes. Vai ter São 2 investimentos, você vai ter que negociar e contratar 2 empresas, 3 empresas para ter a mesma solução, contratando a Power2Go, que é uma solução única e para que a gente possa atender o cliente. Perfeito. Vocês contam com uma infraestrutura para oferecer recargas por assinatura com um gerenciamento totalmente inteligente. Vocês gostariam de detalhar sobre esse ponto, que eu acho que também é legal, algo a mais? Então, o gerenciamento inteligente, ele é muito importante por uma questão, inclusive, de futuro, né? Você perguntou o que está no futuro. Hoje em dia, mundialmente, cerca de 10% dos carros, 10% dos carros vendidos são já elétricos ou híbridos, né? Aliás, mais de 10%, né? Foram 40 milhões de carros vendidos, cerca de 5 milhões já são carros elétricos ou híbridos. Isso vai aumentar. Então, o gerenciamento de energia, hoje em dia você chega num condomínio, tem um carro elétrico, 2 carros elétricos. A gente já tem alguns condomínios que já são atendidos com 12 a 14
carros elétricos no mesmo condomínio. Tá? Isso vai tender a aumentar. E se a gente não tiver uma carga inteligente, um gerenciamento inteligente desses sistemas, efetivamente o sistema entra em colapso. E é por isso que está um grande valor aí desse gerenciamento de energia. Carlos, e o que é legal é que vocês estavam comentando, né? Com a Power2Go, você conta com a instalação, com monitoramento e com manutenção. Isso. Sem dor de cabeça, com nada. Então a pessoa não precisa se preocupar com absolutamente nada. Não. A gente consegue fazer uma varredura todo dia para ver se por acaso algum carregador está fora do ar ou não está funcionando. E a gente já atua automaticamente avisando o cliente, ligando para o cliente se tem algum problema, e o cliente sempre tem o equipamento ali apto para fazer o carregamento. Muda alguma coisa quando a gente fala de mercado corporativo? Quando a gente fala de frotas, quando a gente fala de locadoras? Como é que funciona? Não, a gente entra, é a mesma ideia ou não? É a mesma ideia, é a solução completa, tá, mas já é de uma forma bem mais estruturada, onde a gente vem com um pouco mais de engenharia. Por exemplo, os frotistas hoje precisam que a gente, como eu falei, troque toda a infraestrutura existente, peça um aumento de demanda para a concessionária. Mais complexo. É um pouco mais complexo, peça mais demanda de energia para a concessionária. Então tem obra civil envolvido, onde a gente pode também fornecer todo esse pacote para o frotista, para que ele possa lá estar carregando 10, 15, 20 carregadores ao mesmo tempo. A gente está falando dos carregadores grandes, né? Dos grandões de 40 kW. Que vocês têm também, que é o que você estava comentando, da potência, né? E aí o frotista e o próprio SLA também, né? Por exemplo, o frotista hoje, ele tem que estar com o carregador 100% disponível. Então, hora de manhã, hora que a gente passa a varredura, a gente vê que o carregador não está apto ou não está sem sinal, a gente não vai esperar, a gente já vai lá e já troca o carregador. Essa é a vantagem também da locação. A gente vai lá, não vamos ver o que está acontecendo com o carregador. Troca um carregador, já bota o outro, tira o outro e deixa o carregador disponível. Existem alguns planos de contratação, de modelo, né, de funcionar. A minha empresa é diferente daquela empresa. Como é que funciona a parte contratual? Assim, muito... pode genericamente, mas assim, vocês atendem cada cliente de uma forma personalizada, inclusive nesse detalhe, mas eu não preciso disso e aqui tem que ter isso e aqui também tem que ter isso. Existe essa possibilidade? É bem flexível nesse caso? Sim. O contrato em si, ele é bem único, vamos dizer assim, tá? Ele já tem um esboço bem padronizado, mas a questão de outros serviços agregados, infraestrutura adicional, internet adicional, a gente, localização, eu quero que você instale os carregadores na minha empresa de logística em Manaus, aí tem uma questão de custo de logística também, de tempo de logística. Então, esses adicionais sim que são os adaptáveis. Mas, em linhas gerais, a solução, como você perguntou, a nossa missão é entregar a solução completa para o cliente, tá? Seja ele físico, pessoa física ou pessoa jurídica. Perfeito. Luiz Guilherme está com a gente, um abraço para você, obrigado pela sua participação. Eu moro em um condomínio e pretendo adquirir uma moto elétrica. Vocês provêm algo similar ao dos carros? Sim. Nós temos carregadores de 4.000 kW também, que são específicos para esse modelo de equipamento. Então, a mesma solução que a gente está falando de medição individualizada, super adaptada para motos. Isso, já temos solução para isso também. Então tá aí, Luiz, respondido, olha aí, ó. Pablo Fernandes, eu queria trazer essa ideia que vocês citaram. Poxa, eu fiquei de olho, eu acompanhei e guardei aquela coisa que eu posso... monetizar, posso ganhar dinheiro com essa ideia também. Sim. E aí o Pablo comenta que eu tenho um estacionamento, queria inovar. Posso colocar ele e ter algum lucro com a recarga para veículos elétricos? Eu queria que vocês pegassem esse gancho e também detalhassem um pouco desse trabalho, né? De repente você pode se tornar aí um empreendedor com esse negócio, por que não? Então, acho que isso é muito legal, tá? Porque, como eu te falei, é um mundo novo, é um mercado novo, é um segmento que está em mudança. E vai vir com tudo, né? Já está surgindo. Sim, e os empreendedores ficam de olho, porque hoje um estacionamento, o que é o mais precioso no estacionamento? É a vaga. Então, se você tem essa vaga e você pode contratar a Power2Go, alugar um carregador por X reais e com esse equipamento você faturar 10 vezes X,
É um negócio que você criou dentro da sua vaga. Então você já está monetizando. O nosso objetivo aqui é prover o carregador ali, o equipamento, os serviços agregados para que você ganhe dinheiro com o seu tesouro, que é a sua vaga. Seja no estacionamento, seja numa padaria, seja no shopping center. Aí é aquela versão. É a mudança, como a Tati falou, é a mudança do paradigma da sociedade, né? Acho que tem mais duas coisas legais aqui quando a gente fala de monetizar o carregador. Primeiro que a gente ajuda esse dono, né, esse empresário a divulgar esses pontos de recarga. Então, os nossos pontos de recarga, eles estão no PlugShare, né, que é justamente para também atrair ali os clientes. Tá no canal de vocês. É um site. É um site. Um site onde todos os carregadores estão cadastrados. Sensacional. Exato. Então, isso também, na medida com que a gente vai crescendo ali o parque, a gente vai colocando mais e vai ajudando o empresário a divulgar esse carregador. E o outro ponto é que ele pode escolher se ele vai cobrar pelo tempo da vaga ou se ele vai cobrar pelo quilowatts. Então, existe essa possibilidade. Ele vai escolher se ele quer cobrar por hora ou se ele quer cobrar por quilowatts. Então, a gente vai adaptando sempre a solução de acordo do que é aquela necessidade daquele cliente, daquele mercado. Daniel, você imagina o número de veículos que existe hoje? Imagina tudo isso já transformado em veículos elétricos. Vai ter gente que não vai investir mais em imóveis, vai começar a investir em carregador. É mais ou menos um business, isso. Mas é um business. Na Porque Europa... o número não é? Na Europa é um business. Na Europa, nos Estados Unidos, já existe... Aqui no Brasil também já existem empresas especializadas nisso, assim como nós também. Nós somos um operador de recarga, tá? Querendo ou não, ao fazer a alocação, somos uma empresa especializada nisso. Mas existem empresas que realmente contratam os carregadores para fazer um business de carregamento. E grandes eletropostos aí no setor. Vão ter que aumentar o número de carregadores aí, hein? E até eu comentei um pouquinho, acho que assim, a gente não está no momento, ainda tem alguns pilotos, mas a tecnologia em relação a isso vai evoluir muito, né? Então eu comentei, já existe um padrão que eles chamam de Vehicle to Grid, né? É que o seu carro, o seu veículo pode alimentar eventualmente o próprio sistema energético, tá? E a gente, como empresa de tecnologia, a nossa ideia é justamente prover tecnologias e soluções para as pessoas, inclusive com os novos avanços tecnológicos. E aí até suportando um pouquinho do modelo de aluguel, né? Se você tem um carregador hoje que tem a tecnologia X, daqui 5 anos você vai ter o carregador com a mesma tecnologia. Se você contrata isso como serviço, eventualmente com a evolução do serviço da Power2Go, a gente tem como acompanhar também a evolução tecnológica. Isso é bem legal que o Daniel falou, eu queria complementar, porque existe essa demanda no mercado de alguns usuários que compraram um tempo atrás, nos últimos 2 anos, carregadores que não possuem serviços, não possuem tecnologia, não possuem medição individualizada. Então a gente também consegue fazer a gestão desses carregadores em condomínios ou empresas para que possa ter medição individualizada, manutenção, instalação. A gente consegue agregar os nossos serviços em carregadores já existentes também. Muito boa observação. O Breno Ferrari também está com a gente. Um abraço para você. Breno, obrigado pela sua participação. Eu tenho uma loja de conveniência e quero colocar um ponto para os meus clientes. Como que funciona a cobrança da energia? Fica comigo esse custo ou eu posso repassar para o meu cliente? Interessante. Depende da tabela de preço que você escolher, Breno. Se você optar por não monetizar este carregador, o custo da energia sim é seu. Se você optar por monetizar, dentro da sua tabela de preço, a gente vai te apoiar ali para provisionar como que você vai, qual é o valor que você vai querer cobrar, se por quilowatts ou por tempo, como a gente falou, e aí sim tem um lucro com base nisso. É só escolher. É só e ver escolher. O que é melhor. As duas opções a Power2Go tem. Sim. Outro detalhe, é a Karina Brito que traz. Um abraço para você, Karina, obrigado pela sua participação. Qual é a média de durabilidade, quer dizer, quantos quilômetros, né? Considerando um veículo 100% carregado, quanto que ele faz mais ou menos? De novo, depende do tamanho da bateria, né? Tem veículos com baterias com tamanhos diferentes. O meu veículo é um veículo simples, é um veículo com uma bateria que não é muito grande, mas a autonomia dele com 100% de bateria é por volta de mercado 300 quilômetros, tá? Tipicamente eu uso muito mais pelo dia a dia, né? Então eu rodo por volta de 40, 50 quilômetros por dia. Então, na verdade, é bem tranquilo, eu costumo carregar
posso carregar todo dia, eu costumo carregar a cada 3 dias o veículo. Mas, de novo, imagine que a bateria no carro é o tamanho do tanque. Então, se você tem uma bateria maior, você tem uma autonomia maior. Só queria ressaltar que, recentemente, o Inmetro ele lançou uma tabela de recálculo dessa autonomia dos carros hoje disponíveis no mercado. Então, para te dar uma garantia maior para o usuário, para quem está comprando o carro, de qual realmente é aquela autonomia. Mas, de novo, depende do tamanho, como o Gates falou, do tamanho da bateria. Acho que só como curiosidade, é interessante que também existe uma mudança de paradigma bastante significativa entre o carro a combustão e o carro elétrico em questão de consumo, porque a gente está acostumado, quando você anda na cidade com combustível, você tem uma autonomia X, quando você anda na estrada, você tem uma autonomia 2x. É verdade. O veículo elétrico ele é o contrário. Tá? Na estrada, a autonomia dele é menor do que quando você tem dentro da cidade. Tá? Sob condições padronizadas, sim, por causa da velocidade e da resistência que o vento faz em relação aos carros. Então, realmente, quando você está aquele anda e para do trânsito da cidade, normalmente o carro elétrico é muito mais econômico do que quando você faz uma viagem. O carro elétrico ele tem a mesma potência de um carro a combustão? Eu digo ali na velocidade, na força, ou muda? Muda. O carro elétrico ele tem um torque maior, tá? Então ele é muito mais responsível. Você, inclusive, vários carros você pode alterar o tipo de resposta. É como celular, né? Você quer trocar a sua tela, no carro elétrico você tem também como configurar a resposta do carro. Então você pode ter uma configuração, por exemplo, de gastar um pouquinho mais de energia elétrica, mas você tem uma resposta muito mais rápida. Você acelera e não tem um motor elétrico que tem que aumentar o giro, né? Você aperta o acelerador e automaticamente é proporcional, né? Isso, exatamente. A Sandra Oliveira participa com a gente. Um abraço para você, Sandra. Obrigado, viu? Para economizar ao viajar, sendo assinante do serviço, com qual facilidade é possível encontrar os seus carregadores nos postos? Hoje os postos de gasolina eles possuem aí carregadores, alguns, né, nas vias ou nas rodovias, carregadores rápidos que eles falam, né? Hoje a Portgo, a gente tem carregadores em lugares semipúblicos, vamos dizer assim, em hotéis, restaurantes, shopping centers, tá? E aí vai definir, quem define se qualquer visitante vai poder esse carregador é o nosso cliente, tá? Por exemplo, a gente tem num shopping em Ribeirão Preto, por exemplo, lá está liberado, qualquer um pode chegar lá e carregar e usar o carregador do Portgo nesse shopping. Agora, os nossos carregadores numa rede de hotéis que temos aí é só para quem é o morador, o cliente, né? O cliente vai se hospedar, vai se hospedar no hotel. O hóspede. Então, assim, mas de novo, existe aí um site que chama PlugShare, tá? Onde que mostra todos os carregadores instalados hoje em todos os lugares, de todos os fabricantes. Então, ao você se deslocar, você consegue fazer uma trajetória e falar, pô, aqui tem um carregador semipúblico, onde eu posso carregar, é liberado, e eu posso fazer esse trajeto e carregar meu carro. Complementando isso que o Carlos está dizendo também, existem os carregadores portáteis, né? E aí o carregador portátil ele é um carregador menos potente desses que a gente está falando, que vai instalar no condomínio ou nos negócios, por exemplo, e ele serve para essas demandas, né? Então ele é um carregador que depende de uma corrente mais simples ali, de uma tomada com uma voltagem normalmente de 220, Isso. E aí ele vai conseguir carregar, por exemplo, numa pousada ali com o carregador portátil dele. Esses carregadores portáteis a gente também fornece. É como se fosse um acessório, né? Então, se o cliente tudo, né? Se o cliente ele comprou um carro e não veio com esse carregador portátil, ele pode ligar a Portgo e a gente tem essa solução para ele também. Eu dou uma experiência. Eu fiz uma viagem recentemente com o meu carro elétrico para ficar num hotel próximo do litoral, região de Mauá, e justamente de Mojimirim, era por volta de 100 km de distância. E eu levei o meu carregador portátil. Antes eu liguei no hotel, né? O hotel não tinha um serviço de carregamento já pronto, mas eu liguei no hotel e eles falaram, a gente tem uma tomada aqui de 20 amperes, que é a necessidade para um carregador portátil. Eu fui lá, levei o meu carregador portátil, liguei e durante a noite ficou carregando o carro lá.
Agora, na cidade, complementando de novo essa história da questão do tempo de carregamento, quando a gente fala do posto de combustível, a gente diz assim, a gente não vai ao posto de combustível todos os dias. De novo, uma quebra de paradigma. Se você tem o carregador disponível na sua vaga, todo dia quando você chegar, vai ser automático. É como o celular. Você vai pôr ele para carregar. Então, essa bateria nunca vai ficar tão perto do final. Até porque com 20%, né, Daniel? Os carros já começam a sinalizar. Isso, né? Eles, com eles já avisam ali, olha, tá na hora de me carregar. Exato. Ó, a Jane, dá para fazer uma consultoria rápida? Claro. Então vamos lá. A Jane traz o seguinte: moro em condomínio e eu e mais 4 moradores estamos levando em assembleia para colocar os carregadores em nossas vagas. Qual a melhor solução que vocês oferecem? Bom, sem dúvida nenhuma é Portugal, tá? Mas assim, primeiro, tem que ter uma consciência da coletividade no condomínio, tá? Mostrar que o padrão de instalação tem que ser único, a forma de gestão tem que ser única, para que os síndicos, os moradores possam realmente ter certeza do que está acontecendo ali no estacionamento, no subsolo. Tá? Outra coisa, as próprias concessionárias, elas pedem para que as ligações, a alimentação elétrica seja feita na área comum e não nos relógios individuais dos moradores, tá? Por uma questão de segurança, uma questão de potência, disponibilidade de potência. Outra coisa, carregadores têm que ser inteligentes, eles têm que ter uma gestão de carga para evitar o colapso da infraestrutura elétrica do condomínio e para fazer a medição individualizada. Tá? Porque ninguém é obrigado a pagar a energia do outro. Portanto, a gente, como eu havia comentado, a gente consegue fazer uma solução completa dentro da solução para o condomínio. Lucas Oliveira, anseio pela democratização dos carros elétricos um dia. Quais os benefícios socioambientais para uma cidade integrada com essa tecnologia? Quer comentar, Gabs? Bom, aquilo que a gente está falando, né? Primeiramente, eu acho que também os próprios governos eles estão começando a pensar nas políticas públicas em relação a esse tema, né? Por exemplo, São Paulo hoje, quem tem carro elétrico, ele não tem rodízio. Então, isso já é uma super vantagem. IPVA. O IPVA tem desconto no IPVA, tá? Tem desconto no IPVA. Então, e isso vai cada vez mais trazendo benefício para a sociedade. As próprias empresas de logística, o Last Mile, as empresas que ficam aqui fazendo as entregas, elas também já têm essa pegada do ambiental, sabendo que, poxa, se eles estão rodando na cidade o dia inteiro, se eles estão com carro elétrico, já ajuda a gente a respirar um arzinho um pouco mais. Você tem uma ideia, empresas como Uber, 99 Táxi, Shopee, Mercado Livre, eles têm já políticas, programas de transformar a frota e até 2026, 2028, 2029 em 100% elétrico. Tá? E isso é legal dessas empresas estarem preocupadas com o socioambiental aqui, né? E a política pública vai ser um benefício muito legal para todo mundo. Então, assim, só para resumir e colocar um ponto a mais. Acho que tem a primeira questão a matriz energética brasileira, ela é muito mais sustentável e renovável. Então, usando energia elétrica, você está deixando de usar uma energia, digamos, não renovável. Tá? A segunda coisa é a questão de poluição, né? Um carro elétrico não emite poluentes, não emite fumaça, etc. E uma questão muito interessante também, a questão de ruído. Um carro elétrico, ele não tem o mesmo nível de ruído de um carro. Então imagina que você passar daqui, sei lá, 10, 15 anos na Avenida Paulista, por exemplo, e você não escutar nenhum barulho de veículos, de ônibus, de carros. Que maravilhoso que não seria. Sem dúvida nenhuma. O que ficou, que a gente não destacou? Ficou algo? É que é uma área tão abrangente e cada vez mais chegam novidades e muita coisa aí também está por vir, mas vocês gostariam de destacar algo que a gente não comentou? Acho que a gente conseguiu abordar aqui diversas frentes. Como a gente disse, é um tema novo, então tem sempre novidades acontecendo. Queria convidar o time, né, que está assistindo a gente para
seguir a Power2Go nas nossas redes sociais, no LinkedIn, no Instagram. A gente está sempre postando essas informações e essas dúvidas que a gente está conversando por aqui a respeito de, poxa, eu posso instalar no meu medidor? Olha, qual é a autonomia do carro? Tem sempre novidade que a gente está colocando nas nossas redes sociais. Então nos acompanhem, nos procurem, a gente está lá para ajudar vocês a conhecer um pouquinho mais esse mercado. Quem chegou depois quer entender com mais detalhes nessa nossa finalização o que exatamente é a Power2Go. A Power2Go é uma empresa provedora de serviços de recarga de veículos elétricos. Tá? O nosso principal modelo de negócio é a locação do carregador, mas com uma série de serviços agregados, desde a instalação, monitoramento, medição individualizada de energia, manutenção, tudo isso incluso num serviço as a service, tá? Fazendo com que o cliente tenha uma experiência muito mais agradável dentro da jornada da mobilidade elétrica. Daniel, se você pudesse deixar aqui uma mensagem, uma dica, fica à vontade, o que você deixaria? Sim. Ter um carro elétrico e carregar é uma mudança de paradigma significativa que envolve uma complexidade que muitas vezes, na carga, que muitas vezes as pessoas têm pouca visibilidade. A Power2Go está justamente para ajudar você a entender, nós somos especialistas e entregam uma solução fácil, inteligente e de acordo com as suas necessidades de uma forma absolutamente tranquila para você. Tatiane? Complementando o que o Daniel disse, a nossa solução ela foi pensada para o cliente, né? Então, a gente tem aqui diversos tipos de solução, mas ela pode ser adaptada para você, para o seu negócio, para a sua necessidade. A gente está aqui para deixar você feliz e a responsabilidade, essa parte burocrática fica com a gente. Carlos? Na verdade, acho que a equipe aqui já falou muito bem. Eu aproveitaria só para agradecer a oportunidade e dizer que estamos prontos para atendê-los da melhor forma possível. Gente, recebemos hoje no bate-papo do Podcast Executivo, seu canal de informação, Carlos Freitas, diretor comercial, Tatiane Viana, gerente de atendimento e canais, e o Daniel Garcia, CTO e diretor de tecnologia, todos da Power2Go. Quero agradecer demais a participação de vocês e toda essa experiência, essa expertise dentro desse mercado, onde em mais ou menos 3 anos já, né, a Power2Go chega fazendo, né, inovando, criando, se destacando dentro desse mercado que muito promete ainda, e vocês já saindo na frente com todo esse tipo de trabalho, de serviços oferecidos, pensando em tudo, na verdade. O cliente que entra na parceria com a Power2Go não precisa se preocupar com absolutamente nada dentro desse contexto oferecido. Parabéns, em nome do canal Podcast Executivo, eu quero deixar as portas abertas, tragam novidades, aí o que for surgindo, dão um alô pra gente, pra nossa equipe, pra gente trazer aqui no nosso bate-papo para compartilhar com os nossos internautas. Leve um abraço em atacado para toda a família, todo esse time da Power2Go, e parabéns para vocês. Obrigada, Luciano. Até a próxima. Gente, muito obrigado pelo carinho, pela participação de vocês, interagindo, acompanhando, obrigado pela audiência. Espero vocês na próxima edição do meu, do seu, do nosso canal de informação, o Podcast Executivo. Até a próxima. Tchau, tchau.